porque as informações que eu tinha relativas ao município eram do censo de 2010. E eu não acreditava nessas informações. A sociedade não pode pagar o preço por incompetência de quem quer que seja. O reitor, à época, ficou impressionado como estrategicamente a Picuí reunia mais condições por ser estrategicamente a 40 quilômetros de 12 municípios, 4 campos previstos para Paraíba. Eu determinei que a minha Secretaria de Educação fosse a Brasília, pegasse todos os detalhes desse edital para que a gente pudesse pleitear isso. Por quê? Porque nós focamos na educação, eu priorizei a valorização dos profissionais. Os nossos professores, em 2012, quando eu entreguei, eles percebiam, do ponto de vista salarial, 60% acima do piso nacional, que foi uma opção minha como gestor de ter poucos professores ganhando bem. Bom, primeiro quer dizer da satisfação de contribuir com esse resgate da memória de uma luta, de um equipamento que para a gente nos orgulha, que é um equipamento de educação que está formando jovens. Minha família não tinha tradição política. Nós nunca tivemos cargo eletivo, nem meu pai nunca elegeu vereador. Em 2005, eu era pesquisador da Embrapa e já por estímulo de professor Felipe Thiago Gomes, em memória, nos trouxe para cá fazer um trabalho social. E quando eu assumi a prefeitura de Picuí em 2005, fiz um esforço muito grande para ter um planejamento estratégico. Por exemplo, fizemos um censo municipal, com a ajuda e a colaboração dos agentes comunitários de saúde, porque as informações que eu tinha relativas ao município eram do censo de 2010. E eu não acreditava nessas informações. E na prática, através desse censo, nós envolvemos alguns indicadores sociais. Na ficha A, que é essa que o agente comunitário vai a cada residência uma vez por mês, agregamos alguns indicadores socioeconômicos e fizemos uma radiografia do município de Picuí. E a partir daí, começamos a traçar estratégias de políticas públicas para resolver problemas. O exemplo que eu posso dar mais taxativo. Nós identificamos que Picuí tinha 70 casas de taipas. Criamos um programa, Taipa Nunca Mais, e concluímos, eliminamos todas essas casas de taipa por uma moradia digna. Então, isso é um exemplo. Em cima de um planejamento e de uma informação, o gestor toma a decisão e quem ganha com isso é a sociedade. Além do equilíbrio financeiro do município. Picuí eu assumi com 4 meses de salário atrasado, sem obras, sem frota, e entendi em pouco tempo que a sociedade não pode pagar um preço de a gente ficar botando desculpas no passado. Eles precisavam de uma solução. Eu tenho essa consciência tranquila porque eu administrei 8 anos e não movi nenhuma ação contra a gestão anterior. A sociedade não pode pagar o preço por incompetência de quem quer que seja. Então, acho que isso foi um ponto positivo, porque ao invés de eu ficar com um retrovisor olhando para o passado, eu planejei Picuí para o futuro. Então, isso foi o início da nossa gestão em 2005. Um ano muito difícil, todos os nossos indicadores foram abaixo da expectativa por uma razão muito simples. Eu tive que pagar 17 salários em um ano, 4 atrasados e mais os 13 da minha gestão. Mas, em compensação, ganhamos nessa gestão, na organização. Já em 2006, todos os indicadores começaram a apresentar resultados. Se não me falha a memória, em 2006, abriu um edital de concorrência para o primeiro campus da Universidade Federal aqui na região. Nós fizemos 2 audiências públicas, uma em Cuité, outra em Picuí. O reitor, à época, ficou impressionado como estrategicamente Picuí reunia mais condições por ser estrategicamente a 40 quilômetros de 12 municípios,
E o certo é que prevaleceu uma decisão política. Eu era do PSB, o governo federal era do PT, do presidente Lula, o prefeito de Cuité era do MDB, que era aliado, e o PSDB nacionalmente fazia oposição ao governo. E houve influência. Mas eu não me decepcionei com isso. Isso eu estou falando em 2016, 2006. Automaticamente, eu comecei a me preparar com tudo que tinha feito nessa expectativa de receber um campus universitário para a região. Eu não joguei a toalha. Eu transformei toda a base do projeto que nós tínhamos para o UFCG e transformamos em busca de um campus do IFPB. Coincidentemente, se abriu um edital, se não me falha a memória, em 2007, e tinha 4 campos previstos para a Paraíba, e eu determinei que a minha Secretaria de Educação fosse a Brasília, pegasse todos os detalhes desse edital para que a gente pudesse pleitear isso. E aí eu tive uma grande parceira que nos ajudou muito, a atual governadora do estado, a governadora Fátima Bezerra, à época deputada federal, que é aqui de Nova Palmeira. E lembro também muito bem que na inauguração do campus do IF de Currais Novos, ela chegou com a governadora do estado para inaugurar, e eu fui com a minha equipe técnica para pedir a ela que tivesse uma atenção especial por esse campus de Picuí. E o fato é que ela conseguiu, no Ministério da Educação, ampliar de 4 vagas na Paraíba para 5. Mas ela foi muito clara, pronto. É concorrência pública e a minha participação terminou aí. E a partir daí eu sabia da minha responsabilidade de oferecer todos os esforços do município para que a gente pudesse, dentro do edital, além de cumprir as regras, ficar numa posição que permitisse com que isso fosse consolidado. E isso aconteceu. Nós ficamos em segundo lugar no edital, pelo que o município se dispôs a fazer. Por exemplo, como a doação do terreno, oferecer infraestrutura. Então, nós colocamos um esforço gigantesco de toda a administração pública para ganhar o edital. E isso aconteceu. Um belo dia eu recebo um telefonema dela, dizendo que Picuí tinha sido contemplado com esse campus. Na verdade, a Paraíba foi contemplada com Picuí, Princesa Isabel, Cabedelo, Monteiro e Patos. Então, feito o edital, eu fui cumprir as regras. Primeiramente, eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer que eu sou discípulo de Felipe Thiago Gomes, comendador da educação brasileira, construtor de mais de 2.000 escolas no Brasil. Ele criou um modelo de educação, que é a educação comunitária, e foi quem me trouxe da Embrapa para Picuí, para me envolver nos projetos sociais. E ele, como educador, eu aprendi muito. Ele dizia que a educação era libertadora, como de fato que é. Ele dizia que a educação é a única política que nivela o pobre do preto do branco numa disputa de galgar espaços futuros. E então esses ensinamentos eu tive na prática ao lado dele. E priorizei na educação, porque na prática nós precisamos ter essa consciência. Investir na educação não é investimento, é pensar no futuro. Quando eu peguei a administração do meu município, o IDEB de Picuí era 2,7, um dos piores da Paraíba. E o MEC faz uma projeção para 2021, para que a gente pudesse alcançar. O indicador de 2021 nós alcançamos em Picuí em 2011. Por quê? Porque nós focamos na educação, eu priorizei a valorização dos profissionais. Os nossos professores, em 2012, quando eu entreguei, eles percebiam, do ponto de vista salarial, 60% acima do piso nacional, porque foi uma opção minha como gestor de ter poucos professores ganhando bem. Um plano de cargo e salário que permitia sua ascensão funcional. Então, a educação, para mim, era fundamental. Concorrer, e essa deficiência na região, no ensino superior, nos preocupava muito.
Ora, imagina, eu com 12 anos de idade já não tinha o ensino fundamental, eu fui estudar em Currais Novos, em cima de um pau de arara. Em regra, quando se passava no vestibular aqui, era fora do Campina Grande, João Pessoa, Recife, os grandes centros, ou Natal. E hoje nós temos o privilégio de termos duas universidades na nossa área. Então, o meu poder de percepção era investir na educação e, sem sombra de dúvida, eu me orgulho muito de dizer que hoje nós estamos numa região que tem a segunda pior dinâmica econômica do estado da Paraíba e tem os melhores indicadores de educação do estado, fruto da formação das duas universidades. Isso é visível. Tem gente que não gosta, porque não gosta de ser monitorado, de ser avaliado, mas isso é uma grande contribuição que acho que demos, plantamos a semente, e tenho certeza absoluta que aonde o Dr. Felipe estiver, ele está morto de feliz, porque esses ensinamentos eu colhei de um grande educador. Eu sou oriundo do ensino técnico profissionalizante, não só eu, como toda a minha família. Então, isso me estimulava bastante, porque eu sei a importância do ensino profissionalizante técnico. Ela abre um mercado de trabalho excepcional para essas pessoas dos municípios que não têm oportunidade, e isso era uma coisa que me motivava, o ensino médio. Evidentemente, com a consciência que nós iríamos lutar para o ensino superior também. Então, o formato do IF, como ensino médio subsequentes, mais o nível superior, eu não tinha dúvida que ia dar no que está dando. Então, assim, isso me motivava. E a gente, na vida pública, a gente é movido por desafios. Eu lembro que quando nós fomos pela primeira vez fazer a doação do terreno, que foi 5 hectares, e que eu estava com a professora Verônica fazendo a limpeza da área, alguém do bairro disse: o prefeito agora endoidou, ele está botando um roçado. E eu gravei isso e fui para a rádio e disse que estava botando um roçado, mas o roçado do saber. E aí está o resultado de centenas de jovens que já foram formados por esse campus e que com certeza vão estar aí à disposição do mercado de trabalho. Então isso me motivou, tinha consciência tranquila dessa importância, até porque já tivemos outras conquistas. Eu lutei junto ao reitor para se conseguir a vaga de filhos de agricultores, oriundos da agricultura, para o curso de agroecologia. Então são avanços e existe um compromisso meu como cidadão e como agente político de uma região que, enquanto eu estiver ocupando esses espaços, eu estarei em defesa da consolidação do IF da minha cidade. Se não me falha a memória, o edital a UFCG foi em 2006 e em 2007 abriu o edital para o IF. O professor Renan era meu secretário se não me falha a memória também, foi ou no final de 2006 ou início de 2007, que nós determinamos, quando tomei conhecimento do edital, que fosse a Brasília, pegasse todos os detalhes, visse o que era possível do município concorrer para que eu tomasse as providências como gestor de participar. E foi exatamente isso que fizemos. No edital, tinha a única exigência da contrapartida era a doação da área. Não falava em muitos detalhes, mas eu fui mais além. Além da doação da área, como nós tínhamos a concepção, o município bancou o projeto arquitetônico do campus, que serviu inclusive como modelo. Paguei uma arquiteta, o município pagou uma arquiteta e nós oferecemos o projeto arquitetônico ao Ministério. E aí é importante a gente resgatar a história porque teve um fato curioso. Esses 5 prefeitos foram chamados a Brasília. E eu recorri à deputada Fátima Bezerra para me acompanhar na audiência. Tinha eu do PSDB,
E a maioria dos outros 4 prefeitos eram todos do PMDB. E quando nós chegamos, eu não recordo, era uma pessoa até do Rio Grande do Norte que estava ocupando a área técnica do Ministério. A deputada Fátima, quando chegou, o cidadão olhou e disse: olha, dos 5 municípios da Paraíba, o único que tem condição de fazer a licitação é esse aqui, que eu não sei nem se tem condição de realizar esse projeto tão bonito. Era exatamente Picuí. Eu me senti, de certa forma, um pouco ofendido, porque as pessoas subestimam a capacidade de um município de executar uma obra, mas eu não reagi. Fiquei olhando e deixei para dar essa resposta a ele depois que o campus foi realizado. Então, foi feito um projeto arquitetônico planejado, de forma sustentável, enfim, isso aí foi uma contrapartida do município e fez um diferencial. Quando eu retornei à Paraíba, eu chamei a prefeita de Monteiro e ofereci, só eu que estava apta a licitar, e eu percebi que eu ia ter dificuldade porque eles não iam fazer isso, porque politicamente disseram, ó, como é que vão o único prefeito do PSDB que é contra o governo federal e vai ganhar um IF? Quando eu percebi, eu chamei a prefeita do MDB de Monteiro, ofereci o projeto arquitetônico do modelo de Picuí, se vocês olharem, os campos são bem semelhantes, porque eu dei essa contribuição a Monteiro também. E aí foram licitados os 2, e nós iniciamos. E aí não é questão de vaidade, é questão de visão de gestão. Eu tinha a necessidade de antecipar o IF. E aí, na época, eu ofereci todas as condições ao reitor, Dr. João Batista, para que, no período da construção da sede hoje existente, o IF pudesse ser instalado. E cedemos uma escola com 14 salas de aula, onde funcionava a Secretaria da Educação, com internet, com todas as exigências que foram feitas, e a gente ganhou com isso 2 anos na frente de todos os outros municípios. Imagina um jovem que ganha 2 anos ao longo da sua trajetória, né, de formação. Se eu fosse esperar pela construção, Picuí perderia 2 anos. Então, isso foi uma estratégia que montamos e só não podia pagar o salário dos professores, mas toda a parte de que fosse possível, colocando inclusive servidores à disposição, nós demos essa contribuição e fiquei muito feliz porque aí era a questão até do ego, ele dizer, nós ganhamos 2 anos na frente dos outros campos. Então, isso foi uma ação planejada e articulada por decisão da nossa gestão. Eu usei um artifício que o Dr. Felipe me ensinava muito, é a força telúrica. Fátima Bezerra é nossa conterrânea, ela estudou a vida dela aqui em Picuí, aqui de Nova Palmeira. Eu usei esse artifício da força telúrica para sensibilizá-la e lembro até que lá no Ministério disseram: Fátima, você acha pouco os IF que você já está levando para o Rio Grande do Norte e agora quer levar mais um para Paraíba? E realmente as primeiras articulações foram dessa forma. Eu encontrei com a deputada na inauguração do campus de Currais Novos e ela fez um apelo sentimental, até por dizer que é vizinha minha terra, que ela estudou aqui em Picuí. Então, a articulação política partiu nesse princípio. Até hoje nós somos muito gratos, fizemos aqui festa em homenagem, porque Fátima é uma pessoa muito simples, mas eu conheço Fátima aqui da Casa do Estudante, da rua 24 de Novembro, minha vizinha. Meus pais, nós nascemos na rua 24 de Novembro, ela, Conceição, as irmãs, tinha essa relação conosco na nossa infância e juventude, e aí, evidentemente, que a gente é muito grato a esse sentimento dela de contemplar também esse campus aqui para o nosso município. Com o ministro Fernando Haddad, à época, eu até já falei aí em outra ocasião, ele nos encaminhou para o responsável pela expansão do ensino técnico, e quando nós chegamos, já recomendado pelo ministro, nós tínhamos cumprido todas as etapas e o gargalo era apenas na licitação do projeto, porque como a gente tinha o projeto arquitetônico, era a única que tinha o projeto arquitetônico, que foi contrapartida do município,
E eu ficava me lamentando internamente, eu digo, quer dizer que eu estou sendo penalizado por ter avançado, né? Mas agente político também tem um outro senso de compreender e tem coisas que marcam a gente. E isso aqui foi uma delas. Então eu recorri a uma colega prefeita, doutora Lourdinha, lá de Monteiro, ofereci para que a gente ganhasse tempo na licitação. E isso ocorreu. E outra coisa que me marcou foi que quando nós fomos receber oficialmente a chave do IF, das mãos do presidente Lula, ele ainda olhou, e eu lembro, ao lado de Dilma, ele olhou, tá vendo, Dilma, nosso governo dá uma escola técnica para um prefeito do PSDB. Aí eu fiquei rindo, eu digo, mas política pública não tem legenda partidária, não. Aí, essas coisas marcam, né? E é importante a gente resgatar, porque às vezes as pessoas chegam aqui no IF agora e não conhecem nada do que foi há 12, 13 anos atrás. Então, tem alguns fatos que foram marcantes e a gente fica na memória. Nós antecipamos 2 anos na concorrência com os outros municípios, porque quando iniciou a obra da sede própria, hoje existente, ela tinha um cronograma aí em torno de 1 ano e meio de execução. Uma empresa muito bem conceituada, inclusive, cumpriu rigorosamente isso aí. Mas eu tinha necessidade de acelerar a implantação. E aí tomei a liberdade, que era uma decisão de gestão, para ceder um espaço físico onde a gente pudesse antecipar a implantação do campus. E acordamos com o reitor o que era que ele podia fazer para antecipar e o que é que ele me cobrava. Então ele me cobrou infraestrutura, internet, essas coisas, servidores, porque ele ainda não podia ter um quadro de servidores que a sede estava em... Mas aí acho que foi uma estratégia muito importante, porque era uma estratégia política, com o reitor, evidentemente, com a aquiescência dele. Para a definição dos cursos, nós fizemos audiências públicas na Câmara Municipal, cumprimos também todas as etapas, e, de certa forma, nós fizemos um direcionamento para o curso superior de agroecologia. É minha formação, eu senti essa necessidade. Nós tínhamos o professor Roberto Germano nessa audiência, nós tínhamos o professor Roberto, que hoje é do IF também, aqui de Nova Floresta, e na audiência pública não é que nós fizemos direcionamento, mas fizemos a defesa para o diretor de ensino e pactuamos as possibilidades dos cursos. Isso também foi uma estratégia em paralelo. Então, logo foi iniciado, a gente ganhou realmente 2 anos, e, se não me falha a memória, optamos em a inauguração no dia 18 de dezembro de 2009, ou 9 ou 11, 11, aliás, 2011. Então, fizemos uma grande festa, mas essa foi a articulação com o reitor e na verdade, nós nunca tomamos nenhuma decisão que não fosse dialogada com a direção. Fiz um papel importante, eu era prefeito e presidente da FAMUP. Eu circulei com a provável diretora à época, porque eu não poderia interferir. A direção foi feita num processo de escolha de dentro do próprio IF. Coincidentemente, a professora Verônica, que tinha raízes familiares aqui, e Gracinha, professora Graça, nós rodamos os 12 municípios do Curimataú, mostrando a importância do IF e, sobretudo, no ensino médio, para quem terminava o ensino médio e queria fazer profissionalizante ou subsequente, para que, através de editais, a gente pudesse iniciar com a quantidade de alunos bem expressiva. Esse foi um papel importante também, essa andança que fizemos com a direção de ensino e a direção do campus nos 12 municípios do Curimataú. A partir do momento que eu recebi o resultado da seleção, do edital, eu busquei uma audiência com o reitor para me colocar à disposição e cobrar essa celeridade. Vou repetir, os 2 anos nós ganhamos porque articulamos com o reitor e ele reuniu o seu corpo técnico e viu que tinha viabilidade para o que o município ofereceu.
Então, isso foi muito importante. Da mesma forma como o diretor de ensino veio para a audiência pública, sempre tiveram todo o nosso apoio, porque era uma questão assim muito simbólica para a gente. Acho que é até a vaidade institucional da gente dizer, olha, Picuí também é uma cidade universitária, já que eu tinha perdido essa concorrência do campus da UFCG para Cuité. Mas se eu ficasse me lamentando porque perdi o campus da UFCG, eu não ia ter a capacidade de ter feito o que nós fizemos para galgar esse espaço. Isso é muito importante porque, com certeza absoluta, essa turma nova que está entrando precisa conhecer essa história, né? Às vezes chega, vê o campus muito bonito, ou até começa a botar defeito tal, e não lembra do legado de 11, 12, 13 anos atrás e o que nós fizemos para consolidar essa maravilha que temos hoje aí. Primeiro, não era competência nossa de interferir absolutamente em nada, respeitando as instâncias de escolhas do próprio rito da reitoria. Mas a própria reitoria começou a colocar esses profissionais aqui já no contato da instalação. Então eu já desconfiava que tinha algo. Primeiro, 2 diretores com raízes picuienses. Gracinha, que é filha de Picuí, e professora Verônica, que também tem a raiz da família Vidal. Então, assim, juntou o útil ao agradável. E, evidentemente, que isso é bom que fique claro, o pessoal às vezes confunde. Não é papel de agente político que está interferindo nas escolhas no âmbito das instituições, né? Então, eu sei separar claramente o meu papel como um deputado, como um agente político, e não posso absolutamente interferir na escolha de quem quer que seja para ser diretor de ensino. Evidentemente que, quando são escolhidos, me coloco à disposição, como sempre fiz, e tenho uma posição muito clara, já assumi compromissos públicos. Enquanto eu tiver com mandato eletivo e estiver ocupando espaço no governo do Estado, eu estarei com um olhar especial em proteção a esse campus. Porque hoje nós estamos vivendo momentos difíceis no país, onde é renegado a ciência, a tecnologia, o ensino, o saber. Eu não me sinto ofendido porque eu sou um pesquisador. Todos os espaços que eu ocupo na Assembleia, eu direcionei minhas emendas para a ciência e tecnologia. Nós temos emendas impositivas para contemplar o IF, o UFCG de Cuité, a UEPB. Nós temos 4 universidades em projetos desenvolvidos na nossa região, fruto de emendas parlamentares nossas. Esse é que é o papel do agente político. Quanto à dinâmica da escolha, eu fiquei feliz porque pegamos pessoas que tinham afinidade do conhecimento e de raízes familiares. E, repito, a força telúrica, como dizia o doutor Felipe, isso estimulou muito essas pessoas que foram bravas na época, bravas guerreiras. Eu lembro que eu com o trator limpando a área ao lado das diretoras, né? Eu tenho na memória assim, o orgulho e a felicidade que eu me sentia de ter a consciência que eu estava antecipando 2 anos na vida de um monte de jovens que ali estavam se matriculando. Essa é o que marca a minha memória. Claro, as dificuldades iniciais, nós assumimos um compromisso com o IF, reformulamos toda a escola, entregamos a escola dentro das condições para que não houvesse nenhum recuo da reitoria por parte do município que eu não cumprisse aquilo que eu tinha prometido como contrapartida. Então, isso eu lembro muito bem desse fato na sede provisória. Essas são mais marcantes ainda. E foi exatamente no hall de entrada do IF. As carteiras lá formaram uma mesa, abaixo daquela escada que a gente sobe para o primeiro andar. Ali foi a inauguração, com convidados de honra. Conseguimos trazer o governador da época do estado, que era o governador Ricardo Coutinho. A companheira Fátima estava presente, que era uma questão de honra nossa a presença dela. E fizemos uma grande festa. Quer dizer, não tem coisa melhor do que você comemorar a emancipação política do município oferecendo um equipamento público para formar a juventude na área da educação. Então, me lembro perfeitamente, as falas foram todas muito bem concentradas em cima disso, né? E assim, e depois
seguimos, e eu servi um jantar aqui na minha casa para fazer uma homenagem à deputada Fátima Bezerra, pelo reconhecimento de gratidão do esforço que ela tenha feito e dessa contribuição que ela deu na área da educação, como uma professora, como uma militante nessa luta pela educação, e aonde eu posso, eu enalteço essa atitude dela, porque esse gesto vai servir para essa juventude aí que está tendo acesso a esses cursos, né, e que saibam, aqueles que lutaram, né? E isso não é nenhuma alegação, isso foi uma obrigação pelo espaço. Primeiro porque política não é profissão, política é uma representação. Eu sinto orgulho de poder fazer o bem a uma região tão carente como a nossa e que hoje ostenta os melhores indicadores de educação do estado da Paraíba. E sem sombra de dúvida, a importância do IF e da UFCG de Cuité, ela é fundamental nessa formação. Lá formando pedagogos, aqui formando técnicos, profissionais da área mineral. E esse trabalho multidisciplinar ele é importante porque nós estamos dando uma grande contribuição à região com um trabalho de educação ambiental que estamos fazendo junto com o IF. Estamos fazendo um inventário dos 12 municípios de fauna, flora, de riquezas minerais da nossa região. Então, a literatura é muito falha nisso. A CDRM, por exemplo, não tem nenhum mapa geológico do nosso estado. Nós vamos oferecer isso por intermédio de professores do IF dentro de um curso, aliás, dentro de um projeto de educação ambiental. Como estamos formando 120 jovens de agentes socioambientalistas em desenvolvimento sustentável, fruto também de uma emenda impositiva na área da educação ambiental. Pessoalmente, avalio de forma bastante positiva, atendeu nossas expectativas, né? Foi um esforço que valeu a pena, porque, repito, quando a gente olha os indicadores de educação do nosso estado e temos os melhores IDEB na nossa região, e isso é uma cadeia, do ensino pré-escolar infantil ao ensino médio para oferecer às universidades um aluno de qualidade. Então, essa cadeia, isso nos ajuda a gente ter uma educação de melhor qualidade. A última contribuição que estamos dando agora, por exemplo, é que junto com a universidade nós criamos uma plataforma de monitoramento de todos os indicadores sociais do estado da Paraíba, gerada aqui por uma emenda impositiva nossa, com técnicos e profissionais da UFPB, onde a gente possa mensurar isso que eu estou dizendo. Nós somos a segunda pior dinâmica econômica do estado, na área social, na área financeira. Nós temos os melhores indicadores de educação e uma das melhores redes de saúde também do estado da Paraíba. Então, isso é que alimenta a nossa vontade de continuar trabalhando. Me sinto extremamente gratificado quando eu vou ao IF e assumir um compromisso público que, enquanto eu estiver na Assembleia, eu estou direcionando emendas impositivas para a gente dar continuidade a esse trabalho e buscando dos deputados federais e outros parceiros para consolidar esse campus. Nós não podemos, em hipótese alguma, pensar em retroagir no passado por questão de alguns governantes que não têm sensibilidade com relação à educação, e isso é passageiro. Nós temos uma responsabilidade muito grande esse ano para decidirmos o futuro do nosso país, o futuro do nosso estado. Eu até respeito quem não gosta de política, mas eu aprendi com Felipe Thiago Gomes que política é a arte de resolver problema. Tudo se resolve através da política e do conhecimento da ciência e da tecnologia. Por exemplo, por que nós saímos da pandemia? Porque alguém sentou numa universidade, num banco de universidade, e gerou, com o conhecimento, uma vacina para que a gente combatesse um dano para todo mundo, uma pandemia mundial. Foi através do conhecimento. Alguns espaços que eu ocupei no parlamento, como relator do orçamento do Estado, da comissão de orçamento, tratar de uma peça orçamentária de um Estado significa dizer dar direcionamento a políticas públicas. Isso eu não abro mão.
A nossa região hoje pode se orgulhar, num período de 12 anos, de ter quase 1 bilhão de investimentos em obras estruturantes, de escolas de qualidade, de hospital de qualidade, com UTI, com leitos de UTI, com tomógrafos, com rede de serviço espetacular, escolas de alto nível como o Lordão, que tem o melhor IDEB da Paraíba. E isso é um conjunto de ações. Então, acho que esse é o papel da política. Eu me sinto extremamente gratificado com aquele sentimento do dever cumprido, né? E como o mandato não pertence a mim, pertence ao povo, né? Primeiramente a Deus e ao povo, que é quem escolhe, até o dia que acharem que eu possa contribuir, eu não sou político profissional, porque política não é profissão, política é vocação e sacerdócio de quem quer fazer o bem. Então é essa a nossa luta. Eu aproveito para publicamente dizer do nosso reconhecimento e do sentimento da contribuição social que o IF está dando aqui à nossa região. O IF é o UFCG, para não ser injusto com a outra universidade aqui vizinha, né? Aliás, é uma coisa que me preocupa, porque o nosso país ele não anda melhor por causa da vaidade institucional. Quando eu pensar que sou melhor do que vocês, professores, eu começo a errar, quando, na verdade, o somatório de esforço da nossa capacidade de trabalho é quem pode oferecer dias melhores. Então, eu encerro dizendo que a nossa missão é, na retomada pós-pandemia, a gente pensar em políticas públicas que retomam o crescimento social e econômico do nosso país. Nós precisamos não ter orgulho de voltar ao mapa da fome para um Brasil tão rico e produtivo como nós temos. E sustentabilidade. Quem preserva o meio ambiente, preserva vidas.